Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 30, será que é mesmo? Do 3 de 2025, mas também é o dia 1º de Aviv. Dependendo aí de como você vê a lua nova. Estamos a 2% de visibilidade da lua. Vamos considerar que hoje possa ser o 1º dia do mês de Aviv. Então, feliz ano novo a todos, em nome de Jesus. Falando em lua, quando eu fui consultar o meu aplicativo da lua, ele também aproveitou e já me disse que o próximo eclipse será no dia 7 de setembro de 2025. Uma data importante para nós, né? Pena que nós não veremos esse eclipse aqui, porque vai acontecer enquanto aqui ainda é dia. Mas no pessoal que já vai estar ali na África, na Europa, eles vão ver uma lua de sangue, porque vai ser um eclipse lunar total. Vamos esperar então e ver o que Deus está falando, coisas importantes que podem acontecer nessa data. E vamos continuar orando pela nossa nação também, já que o dia será importante para nós. Culto de hoje, eu não sei qual foi o título dele, confesso que quando eu estava assistindo eu esqueci de olhar o título e anotar aqui. Quem ministrou a palavra foi a Pam, a esposa do Chuck, e o Keith. Eles fizeram uma dobradinha meio a meio. E então vamos às palavras proféticas. No meio do louvor, alguém trouxe uma palavra sobre a necessidade de nós passarmos sal nas feridas dos nossos irmãos, feridas do mundo. Pelo amor de Deus, passar sal vai arder muito, sim, mas vai curar. O remédio ou a água oxigenada, o sal, servem para limpar, purificar, preservar, sarar. Mesmo que venha a doer, nós precisamos deixar Deus sarar as nossas feridas. Elas não podem ficar ad eterno jogadas, varridas debaixo do tapete. Amados, não é mais tempo disso. Desde 2020 que nós temos falado a mesma coisa. Deus está curando, deixa Deus sarar. Pare de fugir de Deus. Ele marca tantos encontros conosco, o Espírito Santo fala tanto conosco. Responda ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Somos agentes de restauração. O sal, que também somos nós somos agentes de restauração do mundo. Nós precisamos ser sal do mundo, sal da terra. Amém? Luz do mundo, sal da terra, vai arder, mas vai ser bênção. Então, não se omita por medo de rejeição, de cancelamento. Faça o que o Espírito Santo mandar você fazer. Corresponda em nome de Jesus. Você é um vaso do Espírito Santo, você é cheio dele. Então corresponda, mesmo que você saiba que, olha, não vai descer bem para esse público, essa pessoa não vai gostar. Busque do Espírito Santo a estratégia. Ele sabe como nós precisamos ouvir. Se é no coice ou se é no vem mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, né? Ele usa da delicadeza e da força do seu poder como ele quer, no tempo que ele quer. Então ouça o Espírito Santo. Cada um de nós, no devido momento, precisa de uma certa ferramenta, precisa de um certo instrumento, de uma certa estratégia. E não adianta você ser brando para o resto da vida se Deus está mandando você dar uma forte. As pessoas correspondem de maneiras diferentes. Jesus chamou Pedro de diabo. Puxa vida, né? Olha aí, Satanás, arreda-te de mim. E Pedro levou a carcada que precisava, mas o recado foi dado e ele foi moldado. Então, corresponda com o Espírito Santo no tempo de restauração das pessoas ao seu redor. Somos agentes de restauração para espalhar essa restauração por todos os lados, onde quer que nós estejamos, onde quer que o Senhor nos envie.
E todos temos uma voz para oferecer ao Senhor, todos temos um som. Não é só a tribo de Judá, não é só os ministros de adoração que estão recebendo um novo som e uma nova voz, porque nós somos sacerdócio santo e real segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós todos somos parte dessa tropa que vai à frente em adoração. E a adoração é a linha de frente. Judá vai na frente, adorando. Pensa sacerdócio que está, bom, sacerdócio de Levi, lá nos templos de Jericó. Mas nós somos de um outro sacerdócio e Jesus é de um outro sacerdócio. Então, veste suas roupas sacerdotais e usa a voz que Deus te deu. Ele está te dando um novo som, uma nova estratégia. Libere este som na adoração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Somos parte da tropa que está nas linhas de frente por meio da adoração. E na adoração todos somos Judá, todos somos sacerdócio santo, segundo a ordem de Melquisedeque. E uma das outras maneiras em que nós honramos ao Senhor é o testemunho. Quando nós testemunhamos, nós estendemos um convite para a mesa. Nós chamamos outros para se assentarem à mesma mesa que nós estamos assentados. Nós comemos do pão, nós bebemos do vinho, nós comemos de Cristo, nós testemunhamos da sua vida em nós. Isso é um convite, isso é uma profecia para aqueles que precisam também e desejam assentar-se a essa mesma mesa. Então não deixe de testemunhar também, em nome de Jesus. Amém? E lembre-se, o seu testemunho, ele tem um nome. Não é Deus genérico, porque hoje todo mundo é sincretista e todo mundo quer Jesus enfiado no mesmo bolo que todos os outros deuses. Diga, foi em nome de Jesus. Foi Jesus o Deus que me curou. Porque hoje em dia, vou repetir, o sincretismo é imenso, até mesmo dentro da igreja. Nós temos muitos simpatizantes, muitos de todas as religiões possíveis. Todos creem em Jesus, mas não deixe de citar que Jesus é exclusivista. Isso não é uma mensagem que cai bem hoje em dia nesse mundo sincretista. Mas a realidade e a verdade precisa ser dita. Há somente um nome nos céus, na terra e debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse é o nome de Yeshua Emanuel, Deus conosco na terra para salvar. Amém? Nós precisamos orar. Vamos orar em relação a Deus destravar essa voz, a voz do leão? Senhor, em nome de Jesus, destrava a voz do leão da tribo de Judá. O leão, Jesus, o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Dá-nos a voz do leão. Põe a mão nas suas cordas vocais, vamos abençoar nossas cordas vocais. Senhor, abençoa nossas cordas vocais em nome de Jesus. Haja cura. O som, o tom, a pronúncia, a vibração, que o que sai de nós venha direto do Espírito Santo de Deus com o seu sopro de vida, passando por nossas cordas vocais e emitindo o som que o Senhor quer que seja emitido de nós. A vibração, a frequência do reino, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, as nossas vozes, nossas cordas vocais, nosso esôfago, tudo que tem aqui na nossa estrutura traqueia, nosso pulmão, da onde vem esse sopro, e que venha com o sopro do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Dá-nos uma nova autoridade, a autoridade do leão, que é Jesus, para que vejamos a vitória sobre o inimigo que tem guerreado contra nós, em nome de Jesus. Amém? Aviv. Aviv é o primeiro mês do ano bíblico e é o mês da Páscoa. Deus mudou o calendário para que Aviv fosse o primeiro mês do ano. Então nós estamos nesse primeiro mês, como eu disse, feliz ano novo. E neste primeiro mês, qual é a importância desse primeiro mês? Aí que eu fiz uma pesquisa para a gente poder entender melhor o significado de Aviv. E Aviv, lembrando que o calendário bíblico, ele é bem agricultural, ele é baseado na agricultura, nas colheitas. E, espera aí que eu estou procurando em português aqui.
Na Bíblia hebraica, Aviv se refere ao estágio, olha que interessante isso, o estágio do crescimento do grão, e aqui é colheita da cevada. Quando o grão está verde, mas já formado, pronto para ser tostado no fogo, nesse estágio é importante porque indica quando a cevada está madura o suficiente para a oferta de primícias, que são os primeiros frutos, que está ligada à celebração de Pessach, à celebração da Páscoa, a primeira festa de Yahvé, a primeira festa de Yehová, a primeira festa bíblica que começa lá em Êxodo 12, junto com a consequência da 10ª praga. Está tudo interligado, primícias, Jesus as primícias, o cordeiro que foi as primícias, o que foi a primícia daquela primeira Páscoa. Em Êxodo 9:31 fala assim, o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada estava na espiga, o linho estava em flor. Em Êxodo 13:4 fala assim, hoje no mês de Aviv vocês estão saindo do Egito. O mês de Aviv se torna o primeiro mês, ali em Êxodo 12, 1, 2, 3, 4. Ele fala, esse vai ser o primeiro dos meses. E aí ele fala como eles vão escolher o cordeiro, por 4 dias ele será observado, a partir do dia 10 até o dia 14. No dia 14 ele será imolado, seu sangue passado nos umbrais das portas, e no dia 15 eles sairão, que é esse texto aqui de Êxodo 13, 4. Esse mês passou a ser chamado Nissan, lá em Esther e Neemias, o nome babilônico, mas o nome original dele, ou pelo menos o que aparece na Bíblia em primeiro lugar, é Aviv. Aviv também no hebraico moderno tem o nome da estação da primavera, está associado ao renovo, novos começos e vida. Inclusive a cidade de Tel Aviv, né, o monte, a montanha de Aviv, da primavera. Bonito isso, né? Ou do primeiro mês. E o profeta Joel, no profeta Joel nós vemos uma certa associação com as chuvas, as últimas chuvas, que são as chuvas serôdias. É engraçado porque no português, quando a gente fala, é um temporão, né? Um temporão é um filho que veio por último, é o último que veio de sopetão, ninguém planejou. Mas em termos de chuvas, temporã é a primeira, são as que são as mais cedo. E serôdias são as que são mais tarde, as chuvas dos últimos. Então nós comparamos muito as chuvas temporãs com o Pentecostes, em termos simbólicos, o avivamento dos primeiros dias, e a chuva serôdia associada com as colheitas dos últimos dias, que são as colheitas da segunda vinda de Cristo, o Pentecostes dos últimos tempos. Aviv fala do crescimento do grão, ele chega na sua maturidade e está pronto para a oferta, para o sacrifício da oferta de primícias. Tem a ver com maturidade, colheita, o fruto do nosso trabalho, mas também, pense, não é tempo ainda de férias, é tempo de colher, é tempo de trabalho. E você está no meio da colheita e o primeiro você vai trazer para o Senhor. A Pam disse assim, olha, os mandamentos estão sempre ligados às bênçãos, não é? Deus falava sempre na condicional. Se você me obedecer aqui e aqui, essa vai ser a consequência de bênção. Nossa fidelidade em cumprir os mandamentos gera a promessa da bênção. E isso também está ligado com as ofertas, os sacrifícios, e nós sermos essa primícia diante do Senhor. Nós obedecemos e nós nos tornamos um sacrifício agradável. Nós buscamos a santidade, a humildade, correspondemos com o Espírito Santo, ele nos transforma, nós crescemos, amadurecemos, nos tornamos uma oferta viável, diferente da oferta de Caim. E eu quero ler para vocês aqui Gênesis 4, metade do versículo 2 em diante. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a Jeová. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se Jeová de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou.
Irou-se, pois, de sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse Jeová: por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se você não proceder bem, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Qual era o problema da oferta de Caim? Era que era do campo e não era um animal? Não. Deus não falou para ele, não, você tinha que me dar um negócio vivo. As plantas também são vivas. O problema de Caim é que ele não trouxe o melhor, ele não trouxe a primícia. Talvez ele tenha trazido, sei lá, a segunda parte, tenha ficado com a primeira, talvez ele tenha vendido a primeira. A gente não sabe o que ele fez, mas ele não trouxe o melhor. O que estamos nós dando para o Senhor? É o nosso melhor? É o que o Senhor pediu? Porque o que ele pede é o melhor. O que nós damos, assim, da bondade do nosso próprio coração não serve para muita coisa, porque a nossa bondade, ela está maculada pela queda. Agora, se nós perguntamos ao Espírito Santo, pensa Caim naquela época, ele teve uma visitação, o Senhor apareceu para ele, conversou com ele. Quer dizer, não é que ele não tinha acesso a conversar com Deus, ele não tinha a ausência de Deus. Ele tinha tudo que ele aprendeu dos seus pais, de tudo que foi dado e dito para os seus pais, e Deus ainda aparecia e conversava com eles em certas ocasiões. E essa foi uma ocasião importante para nós sabermos o que aconteceu, porque está nos ensinando a respeito do que é uma oferta aceita e uma oferta não aceita. E a oferta aceita é aquela que Deus recebe. Se ele não receber, vai perguntar para ele, Deus, parece que a consequência da minha oferta não está dando bênção. Está dando maldição. O que fiz de errado? Aonde estou desalinhado? Onde foi que eu faltei? Onde eu errei? Onde eu não cumpri exatamente o que o Senhor me pediu? E é por isso que é tão importante o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Lembre-se, você é casa da glória de Deus. Nós somos a casa da glória de Deus. Nós somos habitados pela presença de Deus. Então, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo quando nós perguntamos para ele o que fazer, ele nos responde de várias maneiras diferentes, mas nós precisamos estar dispostos a ouvi-lo. Eis a questão, estamos parando para ouvir? Conhecemos a sua voz? Não conhecemos a sua voz? E sabe, Deus, se nós compararmos Deus com um homem rico hoje, vamos dizer que ele é um fazendeiro e ele tem muitas cabeças de gado. Numa necessidade, ele vende uma cabeça de gado. O seu pai tem muitas cabeças de gado. Talvez você deva perguntar para ele, papai, dá para vender um gado aí? Dá para vender um boi? Porque eu estou precisando dessa grana. Converse com o seu pai. Coloque tudo diante dele, adore-o, confie nele, declare a sua fidelidade. Deus tem muitas maneiras de nos abençoar e nos ajudar a sair das saias justas que nós mesmos nos colocamos. E ele tem muitas cabeças de gado, então peça para o papai, amém? Em nome de Jesus. Que nós tenhamos um coração que sabe ouvir, que busca ouvir, que tem essa intimidade com o papai, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é a nossa primícia. Temos muitas maneiras diferentes de oferecer nossas vidas ou nossas primícias. Temos como fazer isso com o nosso salário, temos como fazer isso com o nosso tempo, com nossas ações de graças, com nossos testemunhos, com o nosso serviço. Por isso precisamos aprender os princípios de primícias, dar tudo o de melhor daquilo que Deus já semeou em nossas vidas. Deus te deu um trabalho, semeie do fruto deste trabalho. Deus te deu habilidades, Deus te deu dons, semeie do fruto desses dons. E semeie o melhor, sem murmurar, confiando nele, em nome de Jesus. Amém? Ele é o nosso primeiro modelo, Jesus. Ele é a primícia da ressurreição dos mortos. Ele é a primícia de tudo, da criação. E então, nós podemos olhar para Jesus e saber que ele já passou pelo que nós passamos e que ele tem estratégia, que ele tem resposta, ele tem um jeito. Mas nós precisamos nos submetermos a ele, nos humilharmos, nos rendermos diante dele. Em nome de Jesus.
Submissão é a chave de muita coisa, assim como agradecimento, ações de graças são chaves, é uma chave importante, a submissão é outra chave muito importante para nós recebermos a autoridade que Ele quer nos dar nesses últimos dias, especialmente para a grande colheita dos últimos dias e para resistirmos às grandes tentações e provações que vão levar à grande apostasia nos últimos tempos. Lembrando que apostasia, quem apostata da fé, quem deixa e se desvia da fé é quem tem fé. Por isso, o anticristo, o substituto de Cristo, ele vem para nos enganar, porque ele vai... A troca é, você não adora Jesus, mas você adora outro. Você abre mão de Jesus para adorar a outro. A chave em relação a tantas perguntas que as pessoas fazem, né, em relação a quem é o anticristo, é aquele que vai fazer você abrir mão de Jesus, substituindo Jesus por ele. É alguém que vai fazer sinais, milagres e maravilhas. É alguém que vai demandar o nosso respeito e a nossa submissão em troca da submissão de Jesus. E esse é o grande problema da marca da besta. Não é o tipo de objeto usado, chip, cartão de crédito, marca com código de barras, não importa o que vai ser que será colocado na testa ou na mão. O X da questão é que só recebe quem deixa de adorar a Jesus e adora a este que vem no lugar de Jesus. Não dizendo que ele é uma pessoa boa, aliás, né? Eu acho que esse é um dos erros cometidos nas muitas interpretações em relação ao anticristo, mas não é o nosso tema de hoje. O Keith veio trazendo uma palavra falando da nossa identidade e o que Jesus vê em nós. Quando ele fala conosco, quando ele fala com Davi, ele chega lá na casa de Jessé e Jessé passa todos os filhos, mas tinha que ficar alguém nos campos, então ficou lá Davi. Ele não trouxe todos, trouxe o que ele achou que era melhor. Mas Deus tinha outra visão, outra ótica, outra percepção de quem era o seu escolhido para ser rei. Mesmo Davi tendo sido ungido rei, ele errou tanto quanto, ou mais ainda do que a maioria de nós erra. Mas o coração dele era um coração moldável. Então, quando Davi foi trazer a arca da aliança para Jerusalém, ele falou, bem, ela veio dos filisteus num carro de boi, então chegou tudo bem lá, eu acho que dá para a gente usar esse mesmo método. Ele não foi consultar ao Senhor para ver se havia um novo método para esse novo tempo. Ele fez como sempre foi feito antes e deu muito ruim. Uma pessoa chegou a morrer por causa disso e Davi se irou terrivelmente. Ele ficou muito, muito, muito bravo, largou tudo lá na casa de Obed-edom e foi embora para Jerusalém. Mas, em meio à sua ira, ele continuou buscando ao Senhor. Nós nos iramos, amados, nós erramos, nós fazemos segundo o modus operandi dos antepassados, ou a gente faz como a igreja do século passado fez, ou a gente faz como a igreja da Reforma fez, ou a gente faz como o último bom ministério de libertação fazia, e não tem nada de errado com isso, a não ser que Deus esteja buscando uma nova maneira de fazer as coisas, a não ser que ele tenha um protocolo que nós ainda não conheçamos. E Davi não conhecia este protocolo simplesmente porque não perguntou, falou, foi feito assim, deu certo, vamos fazer assim também. Nós precisamos ter esse coração moldável, tá? Se você se irou, se irritou, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, vai buscar ao Senhor. Deus deu a estratégia e Davi voltou lá e fez direito. E deu tudo certo, e foi bênção. Mas veja só, primeiro ele estava debaixo de um espírito familiar, o que foi feito antes, e ele grandemente se irou. Era uma ordem familiar anterior, talvez a ordem não só da casa de Jessé, mas da casa de Saul. Não vou consultar ao Senhor, eu vou sacrificar, mas não vou obedecer. Então Davi fez o sacrifício de buscar, mas não foi em obediência, porque nem consultou. A partir do momento que ele consultou, ele volta com outra estratégia. Nós também fazemos coisas fora do prumo, fora do protocolo, depois nos iramos ou culpamos alguém porque não deu certo e a gente se lasca do lado de cá. Mas Deus está falando, então, vai me buscar porque provavelmente foi você que fez algo errado. E não tem problema nenhum, eu sou Deus perdoador. Eu sou Deus restaurador. Eu não me ofendo nem um pouquinho se você, errou terrivelmente como Davi. Mas
Se você continuar não me buscando e não me ouvindo, seu coração vai ficando endurecido e aí você vai se dar ainda mais mal. Vai dar pior do que ruim. Então, peça para Deus esse coração moldável. Porque em meio aos nossos altos e baixos, em meio aos nossos trancos e barrancos, em meio da nossa jornada de forja, nós vamos ouvir ao Senhor, vamos reconhecer o problema, nos arrependermos do problema e vamos avançar com a restauração. Essa é a chave de tudo, a santificação, e ela só acontece quando nós reconhecemos o problema, ouvindo a voz do Espírito Santo, nos arrependemos deste problema, damos a reviravolta da metanoia, voltamos para os caminhos do Senhor e então existe uma ação de transformação. Fazemos diferente, ele não voltou lá arrependido, fez igual, ele voltou lá arrependido com a nova estratégia e fez direito, com todo o sacrifício necessário. A cada 11 passos ele sacrificava um animal, o caminho inteiro foi ensanguentado. Esse foi o valor necessário de redenção para que a arca voltasse depois dos pecados da casa de Saul. Olha só o quanto um rei pode errar e quanta redenção, quanto sangue pode ser necessário para expiar por esses pecados. Graças a Deus que hoje nós não precisamos do sangue dos animais, nós temos o sangue de Jesus, mas o sangue de Jesus é muito mais precioso e muito mais valioso e nós precisamos tomar ainda mais cuidado com as nossas ações para nós não usarmos o sangue de Jesus em vão, não usarmos o nome de Jesus em vão e não usarmos de feitiçaria com o nome de Jesus e o sangue de Jesus, porque aí sim é que nós estaremos em maus lençóis, para falar termos bem brandos. Então ele estava debaixo de uma maldição ou de uma ordem familiar antiga. Quando ele volta, busca Deus, recebe a estratégia e traz a arca para casa, conforme ele está adorando ao Senhor, suas vestes da velha ordem são despojadas. E aí entra em ação um outro espírito que está em Mical, que é o espírito do juízo, o espírito da crítica, da murmuração e do julgamento. E nós vamos nos deparar com esse espírito em nossa jornada quando nós recebemos a nova estratégia e realizamos o conserto dos nossos erros. E além disso, tinha um outro espírito que eu não sei onde ele foi parar aqui, mas está de bom tamanho esse. Nós vamos lidar com espíritos familiares, espírito de juízo, espírito de crítica, mas avancemos, avancemos. Eles serão como uma cenourinha para nós pararmos, sermos paralisados do caminho em que nós estamos. E nós não podemos deixar isso acontecer, precisamos ter esse discernimento e essa sabedoria de dizer, eu não estou aqui para agradar, como que era aquele dizer? Gregos e troianos, eu estou aqui para agradar ao único que merece a minha adoração, a minha honra, o meu louvor. Estou aqui para agradar plateia de um, que é Deus, o Criador, Jesus, Yeshua, Emanuel, Deus na terra conosco para salvar. Se ele está feliz, eu me regozijarei. Se ele não está feliz, eu volto para a prancheta, vou desenhar de novo, vou ouvir de novo, vou buscar de novo e vou fazer reparação. Vou fazer a expiação, que é obedecer e mudar os meus caminhos e fazer de acordo com o que ele me pediu para fazer. Amém? Outro exemplo seria Esther. Esther era uma jovem órfã, nós estudamos agora em Purim. Aliás, aguenta aí. Olha só o que ficou pronto. Nossa apostila de Purim. Olha que linda, gostou da capa? Eu que fiz. Tô amando mexer com quer dizer, apanho até, né? Mas que é divertido tentar fazer um negócio, desenhar o que você quer, isso lá é. Está pronta a nossa apostila. Bênção, hein? Glória a Deus por isso. Na Páscoa ela estará disponível para venda. Temos Esther, então. Ela estava num reino onde havia muita porfia, muita lascívia, muita luxúria, muita imoralidade de tudo quanto é maneira que você possa imaginar. Mas Deus
a levantou como uma rainha para uma nova ordem de um novo governo. O reino todo foi transformado pela presença de líderes com autoridade governamental do reino de Deus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando eles estavam debaixo do espírito de Amaleque, era uma desgraça, mas quando eles entraram debaixo do espírito de Mordecai, o espírito do Deus de Israel, tudo foi transformado. E a Esther foi levantada rainha para um tempo como este, uma ordem nova para o reino, para que houvesse mais judeus voltando para a sua terra, mais judeus fazendo aliá, mais emigração da Pérsia para Judá, para Israel. Mas o que a rainha Esther fez, ela se submeteu. É o poder da submissão que nós aprendemos nessa história, de acordo com o Keith. O poder da submissão venceu o espírito de Amã, que era o espírito da autoexaltação. Amã realmente achava que ele era a última batatinha do saco, ele era o maioral, ele queria se achar no lugar do rei, sempre, por meio da feitiçaria. E Deus reordenou o reino, levantando uma nova autoridade e gerando salvação para todo o povo judeu naquela época, naquele império. E no Novo Testamento nós podemos nos perguntar, nós estamos no mover de Deus junto com Ele? Ele tem um mover para os nossos dias agora. Nós estamos dentro desse mover junto com Ele? Ou como Pedro nós o negamos? Ou como os outros discípulos nós o abandonamos? Ou como Judas nós o traímos? Qual está sendo a nossa postura diante do mover atual, que é diferente dos outros moveres? Eu estou resistindo a esse mover, eu estou negando que Cristo é parte desse mover, porque eu não gosto da parte da igreja que está nesse mover, eu não gosto desse cantor, eu não gosto dessa pessoa. Lembrem-se, Deus usou Davi, uma pessoa extremamente falha, obstinada em muitas coisas, mas Deus o chama de um homem segundo o coração de Deus, porque ele se deixava moldar, ele se deixava humilhar, ele se deixava disciplinar. E a igreja de hoje precisa deixar-se disciplinar por Deus. Deixa isso entrar no seu espírito. Diz assim, eu preciso deixar Deus me disciplinar, para que eu possa ser o vaso adequado nas mãos dele, para que eu possa ser o instrumento, a ferramenta adequada nas mãos dele para esse mover. Eu me submeto a ti, Senhor. Eu me entrego, me rendo a ti. Faz o teu querer na minha vida, me molda como o Senhor quer. Me ajuda a ouvir a tua voz e me submeter. Me ajuda a ouvir a tua voz e me render. Me ajuda a ouvir a tua voz e me colocar nessa bigorna para que o Senhor possa mudar aquilo que precisa ser mudado em mim, limpar aquilo que precisa ser limpo, extrair a unção por meio dessa prensa de azeitonas, a unção que o Senhor requer para essa obra que o Senhor tem para nós fazermos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós escolhemos ser as primícias do Senhor para esse tempo? Eu espero que essa resposta seja sim. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você seja esse vaso moldável, essa ferramenta que Deus pode disciplinar na bigorna e essas azeitonas que Deus pode pressionar para extrair o azeite, a unção necessária para a grande colheita dos últimos dias. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nos vemos na Páscoa. Nossa celebração está marcada para o sábado, dia 12 de abril de 2025, que é o dia da Páscoa, de acordo com o calendário bíblico. Isso te libera também para você ter a sua celebração de Páscoa no feriado, que aqui no Brasil vai ser uma semana depois. Tá bom? Amo vocês. Não, a ficha de inscrição não está pronta ainda, porque eu fico muito tensa por 2 semanas, 3 semanas esperando dois gatos pingados que se inscrevem no primeiro dia e o resto que se inscreve no último dia, porque vocês não têm, né? Brasileiro não tem disciplina alguma. É uma desgrama para a liderança poder organizar eventos. Misericórdia, só a graça. Então, uma semana antes, eu vou abrir as inscrições, vocês saem correndo que nem manada, porque são limitadas as inscrições, especialmente porque a Páscoa dá muito mais trabalho, né? É uma celebração cheia de simbolismos, comidinhas especiais.
Então anota na agenda, dia 12 de abril de 2025, sábado, é um sábado, sim, nós vamos celebrar a Páscoa. E as inscrições se abrirão uma semana antes. Eu amo muito vocês. Na Páscoa você já vem pedindo a sua apostila, porque são poucas também. Fizemos o máximo de tiragem para ter um mínimo de valor, mas não fizemos 1 milhão, porque sabemos que a pessoa que vai achar algum erro em algum lugar e vai querer fazer uma outra edição, né? Mais uma, porque a gente já vem produzindo isso aqui desde 2010. Agora que ela tá mais bonita, tá mais legível, enfim. Amo vocês muito, muito. Shalom, shalom.